Em 1492, o mundo conhecido estava prestes a mudar para sempre. Cristóvão Colombo, um navegador genovês, recebeu apoio dos reis católicos da Espanha para uma ousada expedição marítima. Com 3 navios, a Santa Maria, a Pinta e a Ninha, ele partiu rumo ao desconhecido, buscando uma rota alternativa para as Índias. Essa jornada desafiava as fronteiras do pensamento geográfico da época e inaugurava uma nova era de descobertas. Após semanas navegando pelo Atlântico, enfrentando tempestades, fomes e incertezas, a tripulação avistou terra em 12 de outubro de 1492. Colombo chegou ao que hoje conhecemos como as Américas, acreditando estar nas Índias Orientais. Ele encontrou terras ricas e povos indígenas, com culturas completamente diferentes da Europa. Sua chegada deu início a um intercâmbio global de pessoas, ideias, plantas e animais, conhecido como Troca Colombiana, que transformaria civilizações em ambos os hemisférios. A chegada de Colombo marcou o início da exploração europeia das Américas, levando à colonização e à globalização. Apesar de sua viagem ser considerada um marco histórico, também trouxe consequências devastadoras para as populações indígenas e seus territórios. Este momento representa tanto o auge do espírito explorador, quanto os desafios éticos e sociais de encontros entre culturas. Boa tarde, meu nome é Sofia Mel e eu vou abordar o tema Conquista do Caribe. Como historiadora, posso afirmar que a conquista espanhola na América foi um processo complexo e multifacetado que se iniciou com a chegada de Cristóvão Colombo em 1492. Os espanhóis empregam diversas estratégias para consolidar seu domínio, incluindo a força militar, aliança com tribos indígenas, atuação de missionários católicos e exploração de crenças nativas. A conquista não foi uniforme, variou conforme as particularidades dos povos indígenas e das regiões, destruindo o poder central indígena, permitiu uma rápida dominação espanhola nos impérios Azteca e Inca, enquanto os maias e os outros grupos, o processo foi mais prolongado e muitas vezes incompleto. Essa conquista alterou profundamente as estruturas sociais, econômicas e culturais, tanto a Espanha quanto as sociedades indígenas americanas. A análise desse período revela as complexidades das interações humanas em contextos de colonização e resistência, mostrando que a conquista não foi apenas um ato de domínio territorial, mas um fenômeno que mudou a história da América Latina inteira. É fundamental entender essas complexidades para entender melhor a formação de sociedades contemporâneas e o impacto duradouro da conquista espanhola na região. Boa tarde, meu nome é Maria Eduarda, estou no 7º ano A. Eu vou falar sobre a aliança. Os taínos, que viviam na ilha do Caribe, se aliaram com os espanhóis. Quando eles chegaram, os taínos também tinham seus próprios interesses e estavam preocupados com os povos cariabas, que eram inimigos. Assim, os tantos tomaram decisões baseadas nas situações que enfrentavam, porque a aliança com os seus espanhóis poderia significar o apoio de um povo poderoso na luta contra os inimigos. Boa tarde, meu nome é Pedro e hoje eu vou falar o trabalho de história e é sobre no fim, o extermínio e a destruição do Império Azteca. No fim, o extermínio, o que aconteceu? Foi assim: os taínos e os espanhóis tinham uma aliança, só que foi curta. Por quê? Porque os taínos perceberam que os espanhóis estavam querendo tentar colonizar eles e fazer que eles trabalhem, já assim, de uma forma bem forçada. E também percebeu que havia doenças que para os indígenas era bem forte. E eles não tinham imunidade, porque eles nunca passaram uma doença antes. Aí, os espanhóis acabou espalhando a doença, por exemplo, a varíola.
Isso causou que vários indígenas morressem. Até em algumas ilhas, os indígenas começaram a desaparecer devido a essas doenças que os espanhóis traziam. Agora eu vou continuar o vídeo com o tema Destruição do Império Azteca. O que aconteceu? Foi basicamente assim. O Hernán Cortés chegou e descobriu um continente novo, junto com seus homens. Aí lá tinha uma cidade gigante onde tinha muita gente. Aí ele não sabia de nada, até que uma menina chamada Melincha veio e resolveu explicar sobre o Império. E isso causou vários problemas. Por quê? Porque ele teve acesso à cultura, ele sabe onde os indígenas ficam e também tem acesso a toda a riqueza. Aí os espanhóis começaram a forçar os indígenas a trabalharem. Só que os indígenas não gostaram disso e resistiu sobre isso. Isso causou vários conflitos. Um bom exemplo disso é o conflito do massacre do Templo Grande, que aconteceu em 1520, onde os espanhóis invadiram o templo e isso causou várias mortes, tanto espanhóis quanto os astecas. Estou eu de novo para falar sobre a tomada de Tenochtitlan. A conquista de Tenochtitlan em 1521 foi um evento crucial em que moldou a história da América Latina, com consequências profundas e duradouras para as culturas e sociedades indígenas. A liderança de Hernán Cortés e as alianças estratégicas com tribos locais foram fundamentais para a vitória da Espanha, mas também levaram a uma nova forma de opressão e subjugação. É essencial considerar as explicações sociais, culturais e humanas dessa conquista para entender melhor a complexidade, o impacto duradouro na formação das sociedades contemporâneas. Bom dia, eu sou a Glória Reis, do 7º ano A, e eu vou explicar sobre a destruição do Império Inca. O Império Inca, lá na América do Sul, ele vinha se espalhando por várias regiões da América, principalmente nos lugares onde hoje seria o Peru, Equador, Bolívia, Argentina e Chile, reunindo e misturando vários povos indígenas diferentes que só se mantinham ali numa relação mais saudável por causa dos acordos étnicos com os líderes desse povo. E, eles estavam se mantendo pela cobrança de impostos. Lá pelo ano de 1532, as configurações dos estados características imperiais gerou conflitos pelo trono. O imperador Huayna Caps, ele tinha morrido e ele tinha 2 filhos, o Atahualpa e o Huáscar, que disputavam violentamente pelo domínio do Império Inca. E os espanhóis, pelo comando de Francisco Pizarro, eles aproveitaram dessa situação, já que o domínio do Império estava fraco, e decidiram invadir logo ali. Daí, na cidade de Camargo, ao norte do Cusco, capital do Inca, capturaram Atahualpa, acusaram-no de ter matado seu irmão enforcado e condenaram à morte por estrangulamento também. Não sem antes cobrar impostos altíssimos e exorbitantes de ouro como resgate. Daí, com o apoio do povo indígenas rebelados contra o domínio do Império Inca, os espanhóis tomaram a cidade de Cusco e de Quito, uma das cidades mais importantes, e em 1537, Pizarro fundou a cidade de Lima, futura capital do domínio espanhol nos Andes Centrais. Resistência indígena, vamos lá. Muitos povos indígenas resistiram ao domínio espanhol durante a década de 1537. O líder inca Manco Cápac e seus seguidores, eles se reuniram todos e foram para a região de Huancaba. Dali eles começaram uma revolução contra o domínio espanhol à terra indígena. Só que essa revolução não durou muito tempo, porque a resistência inca em Huancaba chegou ao fim
o fim com Tupã Amaru, derrotado pela expedição do vice-rei Francisco de Toledo, que havia pegado ele e decapitado a praça pública para deixar exemplo para quem estava resistindo ao domínio espanhol, que se eles continuassem fazendo isso, eles iam ser decapitados na praça pública também. Além da luta armada, os indígenas também reagiram de forma pacífica ao domínio espanhol. Em várias situações, atitudes como entregar o alcoolismo, o silêncio, a intolerância e a recusa de acertar ideias, objetos crenças dos conquistadores, frustraram as expectativas dos espanhóis em impor seu domínio. Os povos incas, mesmo eles estando ali sendo pacíficos, eles não aceitaram as coisas dos espanhóis, então eles não aderiram nada da religião e eles tentaram também não aderir às crenças nem nada, então eles estavam recusando completamente os espanhóis, o que deixou a maioria bem frustrada, porque eles estavam pensando assim, em pegar um povo e transformar igual o deles. O importante movimento pacífico e resistência surgiu em Humanga e espalhou pelo norte do Peru, Taquiongo, ou a enfermidade da dança, que atingiu seu auge na década de 1560. O movimento pregava que era preciso dançar constantemente para que os uocas, divindades andinas, despertassem e desvessem o Deus cristão, restabelecendo o Império Inca e a ordem interior, a colonização. Taquionda foi violentamente reprimido pelos colonos prisioneiros espanhóis e seus principais líderes foram punidos com chicotadas. Resumindo, eles tentaram fazer novamente um movimento pacífico, ali dançando para os deuses deles irem ajudar e voltar tudo como era, mas os espanhóis eles não gostaram e pegaram todo mundo que estava espalhando aquele boato e meteram o chicote. Mas no sul, no Chile, indígenas pacuchas, também conhecidos como araucanos, estabeleceram uma longa resistência aos espanhóis, da qual saíram vitoriosos. Em sua luta contra os conquistadores, os machupes aperfeiçoaram suas armas e seus apropriaram de uma prática espanhola, a utilização de cavalos. Eles foram os únicos, praticamente, que conseguiram ali deter, mais ou menos, os espanhóis, e eles também pegaram, pelo menos, a parte boa, que seria lá utilizar cavalos. E eles também deram uma evoluída aí nas suas armas, que não foi tão pacífico, mas é isso. A resistência machuque, no domínio espanhol, teve seu momento de maior explosão entre 1550 e 1696. Depois disso, enfrentamentos se tornaram esporádicos, predominantes entre eles acordos comerciais e negócios de fronteira. Resumindo, lá para 1550 e 1696, eles começaram a ter enfrentamentos mais diretos e começaram até a fazer acordos de troca de alimentos e outras coisas.